E se eu te contasse que você pode não estar utilizando a melhor intensidade de luz para sua vega? E muitos locais, blogs, sites, outros growers, eles indicam uma intensidade que não é a melhor possível. Cara, hoje a gente vai analisar esse estudo, né? E esse estudo ele pegou diversos clones da mesma planta, da mesma genética, cultivou eles de forma uniforme e testou diversas intensidades luminosas. E cara, os resultados são muito maneiros, é algo muito legal de ver. E nesse estudo ele definiu, né? Uma intensidade ótima para vega. Cara, e a vega, né? Para quem não sabe, a vega é muito importante, cara. Se você não tem uma boa vega, você não vai ter uma boa flora. Se sua planta não tem uma boa estrutura na vega, na flora vai ficar pior ainda. Então, cara, é muito importante você estar acertando nessa intensidade para você ter a melhor colheita possível. Então, se você está interessado em saber qual é a melhor intensidade luminosa para vega, é nesse vídeo que você vai aprender. Algumas coisas importantes, cara, já deixa o like aí, já ativa o sininho para você ver as próximas notificações aqui do canal, que a gente está postando vídeo toda semana. Então vamos lá, né, que a gente vai começar a leitura aqui do nosso artigo. Eu peguei bastante feedback do último artigo que eu li com vocês, então esse eu vou tentar fazer muito rapidinho. Peguei até um artigo bem menor do que o outro eu acho que tinha 18 páginas por aí. Esse tem cerca de 10 páginas de artigo e o resto é tudo de capa e referência, mas é um artigo muito maneiro. Então vamos lá, né? Iluminações de alta intensidade podem ser utilizadas para cultivar plantas robustas e saudáveis de cannabis durante o estágio vegetativo numa produção indoor, né, cara? Então hoje a gente vai focar bastante no indoor. Ele até menciona algumas greenhouses, acho que o próprio estudo foi feito em alguma greenhouse lá no Canadá, mas é pro indoor, né? Qual tem que ser a melhor intensidade para vega, né? Então vamos lá. Eu já marquei o artigo inteiro, né, pra gente já acelerar e começando aqui. Tem uma grande demanda, né, de energia devido a essa intensidade luminosa muito mais alta do que comparado com clones, né? Clones, por exemplo, os clones precisam de uma intensidade de luz muito menor e a floração, ela precisa de menos horas de luz, né? Então acaba que a quantidade de luz no dia fica bem similar a uma vega muito intensa, né? Então ele já parte para o próximo ponto, que a energia elétrica, ela é um componente muito grande quando a gente está falando de consumo de energia, porque isso também impacta muito nos custos de produção, porque a planta, quando a gente está falando do indoor, ela depende 100% da energia que a gente coloca, seja para melhorar o ambiente, deixar na temperatura certa, deixar na umidade certa, também em tudo de iluminação. Se a planta ela é uma planta de alta intensidade luminosa, assim como a cannabis ela vai precisar de muita energia elétrica para entregar toda aquela luz. Então é muita luz e isso é um gasto muito grande. Então beleza. Para determinar quais foram as respostas vegetativas da planta para a intensidade luminosa, esse LI é intensidade luminosa. Clones dessa planta gelato foram cultivados durante 21 dias. E o PPFD, que é a intensidade luminosa, cara, se você não sabe o que é PPFD, a gente tem um vídeo falando sobre isso no canal. Então recomendo começar com esse vídeo aqui, que a gente vai colocar em algum lugar aí na tela. Então o PPFD ficou variando entre 135 a 1430 num fotoperíodo de 16 horas. Então beleza, não vamos ler o resto aqui do resumo pra gente não tomar o spoiler. E vamos começar pela introdução. Então, beleza. A cannabis é uma safra de alto valor, né? Que ela é cultivada em ambientes controlados, no indoor, sem luz natural e em greenhouses, onde as condições podem ser mantidas consistentes durante o ano todo. Isso é muito importante. E os custos de eletricidade são muito altos nesse ambiente indoor, né? Porque as plantas dependem completamente da energia elétrica para ter a sua fotossíntese. E isso também deixa tudo muito mais caro, né? Porque a gente tem que controlar todo o ambiente, né? E até nas greenhouses, né? A greenhouse, ela é um cultivo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Para quem não sabe, né? Greenhouse cannabis. Ela é um cultivo em que fica meio que um vidro em cima, onde passa a luz do sol. Isso aqui é uma greenhouse. E também tem algumas iluminações para manter o fotoperíodo da planta. Essa aqui é só para manter o fotoperíodo da planta, porque é só uma lâmpadazinha. Ou, às vezes, tem alguma iluminação para ajudar na complementação da luz. Tipo, que aí você vê que é uma iluminação de maior potência. Então, por exemplo, caraca, não fez sol hoje, isso aqui já vai ligar e vai entregar a mesma quantidade de luz que teria. Pô, fez muito sol hoje e as
lâmpadas não vão ligar e já vai dar uma economizada. A luz, ela é principal para modificar, né, a morfologia da planta. A intensidade luminosa, o espectro e o fotoperíodo, eles podem ser manipulados pelo cultivador para produzir plantas com características morfológicas ideais, né, que a gente quer ter. Durante todos esses estágios de cultivo da planta. E tudo isso vai resultar, né, numa colheita maior e numa qualidade maior também. Então, esses custos relacionados ao consumo de energia, eles são de alta consideração, eles são provavelmente os maiores, eles são muito altos. Comparado também com outras culturas, então, que não são tão intensas, né, quanto a cannabis. Mas, enfim. Todos os 3 estágios distintos da planta, né, têm um fotoperíodo diferente e requerem também quantidade de luz diferente. Aqui a gente está falando de clone, né, propagação, vega e floração. Na propagação, geralmente o fotoperíodo é de 18 a 24 horas e o ppfd é bem baixo, né? Ele não falou aqui, mas lá embaixo ele fala que o ppfd usado para essa propagação foi no caso de 200 ppfd. Depois de 2 semanas na propagação, os clones já enraizados, eles transicionam para o estágio vegetativo, onde eles são expostos a um fotoperíodo similar. Nesse estudo eles usaram 16 horas, mas a grande maioria da galera usa 18 horas, mas com ppfd maior do que essa propagação, do que a clonagem, né? Para encorajar um estágio vegetativo forte, para preparar as plantas para o estágio de floração. Depois de 2 a 4 semanas no estágio vegetativo, olha como é rapidinho, né, cara? Quando você tá com o ambiente certinho, tá tudo otimizado, o cultivo ele é bem mais rápido, ele flui bem mais rápido. Então, beleza, depois de 2 a 4 semanas na vega, as plantas transicionam para uma floração de 12 horas, né? Fotoperíodo de 12 horas, floração, e até num ppfd maior para melhorar, né, o crescimento e rendimento. E aí, dependendo da genética, né, geralmente a floração dura aí de 6 a 12 semanas, na média 8 semanas, até que as flores estejam prontas para serem colhidas. Depois da vega, né, a morfologia da planta depende muito do qual vai ser o estilo de cultivo e de produção do cultivador, né? Geralmente o objetivo principal é garantir uma grande chance, né, de transplante, uma grande chance de sucesso no transplante e uma vega forte, um crescimento forte. A intensidade luminosa durante a vega pode influenciar o crescimento das plantas, os atributos, né, como altura, grossura do caule, quantos ramos ela tem, o tamanho da folha, a grossura da folha e toda a biomassa daquela planta, né? Biomassa é basicamente, qual o peso de toda aquela planta. Mas beleza. A intensidade luminosa afeta tudo isso, cara. Então, por isso que é muito importante a gente ter um valor certinho de vega pra gente ter a melhor planta possível para florir. Então, beleza. De acordo com as informações científicas mais atuais, mais antigas também, a vega geralmente ficava aí entre 250 a 650 ppfd, sendo recomendados esses valores para os cultivadores, né? A gente mesmo, na Cult, a gente indica de 300 a 600, cara. Para você ter ideia de que realmente isso aqui tá bem atual e essa pesquisa, ela é bem recente, né? 2021, já mostrando que a cannabis consegue aceitar bem mais luz, né? Ele fala isso aqui mesmo, a cannabis, ela é uma planta que tolera e até fica melhor quando ela tá numa intensidade luminosa mais alta, cara. Então, a gente como cultivador tem essa oportunidade de aumentar o ppfd desde a vega para melhorar a estrutura da planta, diminuir o tempo da vega e ter uma colheita maior. Então, é tudo que a gente quer. Então, o objetivo desse estudo foi ver isso. Qual foi o melhor ppfd que teve a melhor vega possível. Então, beleza. Agora a gente vai entrar numa parte levemente mais técnica que eu resumi sobre materiais e métodos. Isso aqui foi, basicamente, como fizemos a pesquisa, né? Então, clones foram retirados clones uniformes, né? Foram retirados dessa genética, foram enraizados de um jeito tal, numa temperatura tal, numa bandejinha tal. Então, tudo bem detalhadinho até para caso alguém queira replicar esse estudo. E aqui ele fala que o ppfd para os clones foi de 200 mol, né? Interessante. Ele também falou que usou bem mais azul do que vermelho. Aqui a gente consegue ver, tem bastante luz azul e menos luz vermelha, o que é muito bom para clones, né? Que eles precisam de mais luz azul. Mas, enfim, os clones eles foram cultivados e enraizados por cerca de 21 dias, num fotoperíodo de 16 horas.
Então, show. Aí eles mediram tudo, fizeram tudo bonitinho. E esse experimento, ó, ele foi conduzido numa greenhouse comercial lá em Ontário, no Canadá. Cara, é por isso que é tão importante que cada vez mais países e locais, eles legalizem tanto a cannabis, o consumo, a cannabis medicinal. Todo uso é medicinal pra mim, né? Até o uso recreativo tem que ser legalizado, tem que ser regulamentado, porque quando esse tipo de coisa ocorre, por exemplo, no Canadá, aumenta muito mais as chances das pesquisas ocorrerem também, porque é muito difícil fazer pesquisa se a gente não tem como pesquisar. Por exemplo, lá na minha faculdade eu já fiz algumas pesquisas, mas as pesquisas que eu posso fazer, elas são bem simples, bem básicas, tipo, porque eu não posso ter plantas, eu não posso ter acesso a plantas, então o nível de pesquisa cai muito aqui, porque é muito difícil, é muita burocracia você conseguir ter as plantas para pesquisar, né? Então, quando o cultivo está legalizado, o uso medicinal está legalizado, o uso recreativo está legalizado, igual lá no Canadá, Estados Unidos, você vê que o número de pesquisas sobre o tema aumenta muito, porque os pesquisadores, eles podem ir nesses locais comerciais para pesquisar, eles podem ir fazer testes, enquanto atualmente a gente não consegue, né? Mas enfim. E aí ele tá explicando tudo bonitinho, eles usaram uma métrica de 12 plantas por metro quadrado, todas elas bem divididas, igualmente espaçadas, as plantas foram irrigadas usando a mesma solução de nutrientes, ele consegue recordar tudo aqui no data logger, também falou aqui, ó, é tudo com rega automática, então elas não passaram sede, não tiveram nenhum tipo de problema durante esse tipo de cultivo, mas teve uma coisa que eu achei estranha, cara, que eles falaram aqui, que durante esses dias, né, esses 21 dias, nesses 3 ambientes, a temperatura e a umidade foram mais ou menos essa aqui. Ó, a temperatura ficou aí entre os 25 graus e a umidade entre 37%, cara. Isso eu achei muito baixa, muito baixa essa umidade, porque esse VPD não é o ideal para vega e talvez nem mesmo para flora, cara, esse VPD aí. Eu achei muito fora do padrão. Se você viu o nosso último vídeo, né, de VPD, você deve lembrar que o VPD, se tiver aí entre 25 a 27 graus, ele tem que ser lá na casa dos 65 a 75% na vega. Então isso aqui tá bem fora. Então eu imagino que se isso fosse feito no VPD correto, a gente teria plantas bem melhores, bem maiores também, porque o VPD ia estar certinho, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Se eu fosse fazer essa pesquisa, essa seria uma das coisas que eu mudaria, porque eu achei que o VPD não tá bom o suficiente pra gente ter o melhor resultado possível. Então, show. Eles usaram diferentes intensidades luminosas, né? Eles tentaram esses targets aqui, 200, 450, 700, 950 e 1200. Pô, foram ótimos targets. Então, beleza, foto período foi 16 horas e as plantas foram colhidas depois de 21 dias, né? Dá até uma pena você cultivar elas, caraca, tem elas grandonas, bonitonas, e aí tem que colher, mas pesquisa é assim, tem que colher pra pesar, pra contar tudo, então vamos lá. E é isso que eles falam aqui embaixo, ó, eles analisaram tudo, pô, isso aqui é muito específico, a gente vai ver isso de uma forma mais resumida e que eu já simplifiquei lá embaixo, então vamos descendo pra gente ver os resultados junto com os gráficos. Porque se eu for ler isso aqui tudo, eu vou perder mais uns 10 minutos. E eu também não quero gastar o tempo precioso de vocês. Então vamos lá. O ppf dele ficou aí entre 135 a 1430. Tipo, esse aqui que eu li antes, 200 a 1200, foram os targets. Mas quando a gente tem um target, quando a gente vai para a realidade, é mais difícil de você ter esse valor uniforme, né, em um local. Pô, se você tem seu painel, você sabe que não é fácil assim. Então, esses foram os valores que eles conseguiram alcançar durante a realidade, né? E uma coisa interessante que eles notaram foi que até nas plantas que estão em alta intensidade luminosa, né, que foi 7 vezes mais alto do que o estágio de propagação, que é estágio de cone, você vê que não teve nenhum choque de transplante ou nenhum estresse luminoso, né, cara, que isso é absurdo, porque a planta tá na vega com 1430 de ppfd e tá sem nenhum estresse, então, cara, a planta ela consegue aguentar muita luz. Cara, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, galera, porque isso aqui é um problema que muita gente tem. Salve, galera, meu mic cortou, cara. Eu vou ter que regravar essa parte.
Eu tava abrindo parênteses para falar da quantidade de iluminação, né? Porque você vê que eles cultivaram, cara, as plantas em ppfds diferentes, de 130 até um ppfd 10 vezes maior, de 1430 ppfd. E você nota que as plantas não tiveram nenhum choque de transplante ou nenhum choque de excesso de iluminação, cara. O que mostra que a cannabis ela é uma planta que aguenta muita luz e que se ela tiver sob as condições perfeitas, ela não vai ter problema de ter muita luz. Não vai, pelo contrário. Ela consegue fazer isso muito bem. E isso é algo que geralmente os iniciantes têm um problema, cara. Eu vou abrir esse parênteses, era sobre isso. Porque geralmente quando a pessoa está começando, eu gosto sempre de fazer a analogia da pessoa na esteira. Se você está com pouca luz, imagina que é uma pessoa andando na esteira. Pô, a pessoa anda na esteira, é muito mais tranquilo andar. Tipo, tranquilão, tem um tempo para beber água, meio que descansa, respira com calma. O ppfd alto seria como se fosse essa pessoa correndo na esteira 24 horas por dia. Então a pessoa está correndo, não tem tempo para erro. Não tem tempo pra, caraca, e beber água, derrubei e, pô, caí. Então, geralmente o que acontece é isso. Quando o iniciante ele tá começando, às vezes ele quer colocar muita luz e isso acaba que atrapalha ele. E isso é algo que a gente deixa bem nítido também quando a gente vê o barril da agronomia, cara. O barril da agronomia. O barril da agronomia seria essa, eu chamo de barril da agronomia, que eu sempre esqueço o nome. Seria essa lei do mínimo. Você pode ter muito de todos os nutrientes, ter água, zinco, ferro, luz, boro, mas a produção da planta não vai aumentar se está faltando potássio. E ter mais luz é mais fotossíntese, a planta trabalha mais. Se ela está puxando muito mais água, está puxando muito mais nutriente e você não está entregando, ela vai começar a demonstrar um monte de problema, só porque você tem mais luz. Então é muito importante ficar esperto nisso. Para a galera que está começando, eu indico começar com menos luz, porque vai ser mais fácil, sacou? E depois que pega o jeito, é mais fácil colocar mais luz. Então, as plantas cultivadas sobre uma intensidade luminosa maior, elas são mais compactas, têm um crescimento mais denso e resultam em plantas menores, mas com maior número de potencial de flores potenciais, né? De espaços para virarem flores. E também tem uma biomassa maior. Agora a gente vai para a parte mais legal do artigo, né? Que são as fotos, cara. Eu acho que se eu fizesse um artigo desse, eu ia colocar muito mais foto, porque é muito maneiro e eu sinto que eles não usam tanto, né? E aí você consegue ver, as diferenças das plantas com 180 ppfd a 1367. Dá para ver que a altura não muda tanto. Elas crescem, parece que cresce a altura e já começa a cair. Mas que elas, numa luz maior, é tudo bem mais grosso, né? As folhas também são menores. Olha esse folhão aqui, cara. Você vê que num ppfd maior a folha não é tão grande assim. Isso é muito maneiro, né? E é exatamente isso que mostra nessa segunda foto também. A gente consegue ver que num ppfd menor as folhas são muito maiores, enquanto num ppfd maior as folhas são menores e tem mais essas serrinhas, né? Igual ele fala aqui embaixo. É interessante de ver também que esse SLW seria o peso da folha, o peso específico da folha, ele aumenta quase em 84%. Então essa folhinha aqui menor, cara, a folha menor, ela é quase o dobro do peso dessa folha maior. Isso é muito doido, né? E o conteúdo de clorofila também aumentou, conforme a gente estava aumentando a intensidade luminosa. Então, eu prefiro ver todos esses resultados aqui, ver tudo aqui pelos gráficos, cara. Eu acho que fica muito mais legal. Eu já marquei tudo, porque eu já tinha lido tudo isso e eu sempre perco o meu áudio. Aí eu tenho que ficar olhando pra ver se o meu microfone tá funcionando. Mas beleza. Vamos lá, vamos aumentar aqui pra ficar maneiro. Show. Dá pra ver que o tamanho da folha, conforme aumenta o ppfd, esse APPFD seria o ppfd médio, average. Não sei falar muito bem, mas beleza. O tamanho da folha, ele cai linearmente, né? Conforme a gente aumenta o ppfd, que é muito legal, cara. O ppfd comparado a 1400 é um tamanho da folha quase metade, né, do ppfd de 200. Isso é muito doido. O peso da folha também já aumenta linearmente conforme a gente aumenta o ppfd. Esse SPAD, que é o nível de clorofila, né, você vê que ele aumenta, mas não é tão linear assim. A partir de 600 já começa a subir muito pouquinho e meio que não muda quase nada. O número de nodos também parece que chega aqui em 600 ppfd, o número de nodos não aumenta mais tanto. A grossura do caule, a cerca de 600 a 900 ppfd, ele aumenta e depois já não aumenta tanto mais. A distância do internodo, ele só cai, porque
porque as plantas elas vão ficando mais compactas, então vai tendo mais nodo numa altura menor, então isso aqui é um gráfico que faz muito sentido, né? A altura chega no máximo em 600 ppfd e depois disso começa a cair de acordo com a intensidade. Esse Growth Index, né, que seria um index de crescimento, ele também chega no ápice em 600 e depois já começa a cair, que as plantas vão ficando cada vez mais compactas. Esse Dry Weight, o peso seco acima do solo, ele aumenta linearmente assim até uns 900, ele aumenta legal, ele aumenta maneiro, e depois disso já quase não aumenta, então é um indicativo de que esse é um valor muito bom. E a composição de água só cai, então tem menos água, porque parece que usam a água de forma mais eficiente, é algo que a gente vai ver mais ali embaixo. Então beleza. Quando a gente está na produção da cannabis indoor, vamos agora para a discussão, né? Discussão do artigo. Quando a gente está produzindo cannabis indoor, tem muita variabilidade na caracterização do que constitui essa estrutura ótima das plantas, né? Desde que elas são clones até a floração. E isso depende de diversos fatores, desde fatores genotípicos, de acordo com o genótipo dela, qual é índica, sativa, qual a estrutura dela, como é que ela é, e vai até tamanho de planta, volume de substrato, densidade de plantas por metro quadrado, configurações do ambiente, temperatura, umidade, intensidade luminosa. Tudo isso importa muito para a morfologia da planta, para como é que ela vai ficar. Então, tudo isso é muito importante. Então, as plantas, as que saem do estágio vegetativo, elas têm que estar com uma estrutura ótima e otimizada, né, para ter essa capacidade fotossintética muito boa, para facilitar esse fluxo de ar ali no canopy e maximizar os potential flowering sites, né? Ou seja, os números de ramos que são potenciais para florir e ter uma boa flor. E também para aguentar o peso das inflorescências, né? Das flores. Porque é muito comum a galera que está começando ter um ppfd muito baixo na vega e ter uma planta relativamente grande. Você vê que a altura não muda tanto. Mas se você for ver, essa planta, ela é muito mais fina, ela não é tão boa assim, as folhas são muito grandes e os outros ramos estão muito embaixo, né? E, cara, se você florir uma planta assim, o que é muito provável de acontecer, né? A planta, ela vai meio que quase duplicar de tamanho, né? Durante as 3 primeiras semanas da floração, por causa do stretching, que é essa fase que ela estica bastante. Então, ela tava assim, aí do nada ela vai esticar muito. Cara, como ela vai esticar muito, quando ela começar a engordar as flores, ela já vai estar muito esticada, muito fina, ela vai começar a cair. E isso é uma característica que ninguém quer ter. Eu já tive algumas plantas assim e, cara, isso é muito ruim. E é muito chato também, né? Porque você tem que ficar pendurando as plantas, pendurando vários galhos, colocar várias redes, que a planta não está se aguentando. E às vezes pode ser algo que você muda a quantidade de luz na vega, é um problema que deixa de existir, que você tem muito menos, né? Isso é muito importante, a planta aguentar o peso da flor. Então, todos esses parâmetros são necessários para as plantas terem essa arquitetura foliar e morfológica capaz de interceptar a luz com o máximo de nodos possível, que vão virar flores, né? E que tem um crescimento compacto, com esse caule mais robusto, para aguentar, para ficar forte. Então, beleza. Todas essas características morfológicas têm respostas que variam com a intensidade luminosa. Então, a intensidade luminosa é muito importante. Aqui, cara, ele falou sobre um outro artigo feito com outras plantas herbáceas e madeirosas. Eu não sei se essa é a tradução certinha, que eu não sou da biologia, mas que mostraram resultados similares. E quando a gente está falando de pesquisa científica, isso é muito importante. Tipo, uma pesquisa ter os resultados que fazem sentido com outras pesquisas, né? Isso indica que a pesquisa ela foi feita num caminho certo, numa trajetória certa. A única coisa que eles notaram diferente foi que a clorofila na folha, ela aumentou na cannabis comparado com outras plantas. Isso mostra, cara, que a cannabis ela favorece muito regular para cima a capacidade fotossintética dela. Ou seja, se tem muita luz, ela vai fazer o máximo dela para utilizar o máximo de recursos. Então ela tem essa característica de maximizar a utilização de recursos, comparado com outras plantas. Então, por isso que é mais difícil você ter esse estresse de alta iluminação na cannabis, né? Porque ela tem essas respostas morfológicas, foliares, internas que se adaptam. Cara, isso é muito sensacional, isso é sensacional. Foi quando eu falei lá no início que esse artigo explodiu minha mente, eu acho que foi muito nessa parte, cara, que comparar com outras plantas e você vê o quão única a cannabis é, cara.
Isso é absurdo para mim. Então, no contexto da produção indoor, a redução do tamanho da folha, né, quando a gente aumenta a intensidade luminosa, no caso é algo que a gente vê positivamente, porque a fotossíntese da planta como um todo, ela aumenta, porque agora vai estar incidindo mais luz em outras áreas que antes não incidiam. Então, isso é muito importante, né? Porque se você tem um folhão, passa pouca luz. Mas se você tem uma folhinha, passa muito mais luz em outras áreas, então a planta consegue crescer de maneira mais homogênea e mais forte, né? Reduz esse self-shading, que eles chamam de self-shading, que no caso é a planta fazer sombra sobre ela mesma. Então, essas folhas que tem esse SLW maior, que seria o peso, né? O peso dela, também estão muito correlacionadas com a grossura da folha. Então, as folhas são mais grossas, mais pesadas, utilizam água de maneira mais eficiente, elas são mais resistentes a patógenos e elas também minimizam o dano mecânico. Dano mecânico seria aqui esse dano por vento, por exemplo, seria uma opção de dano mecânico, ou mordidas de inseto também, mas eu acho que já entra na resistência a patógeno. Tem muitos patógenos, cara, que eles são característicos de não conseguirem penetrar folhas grossas, por isso que a galera usa bastante sílica foliar, tem alguns outros nutrientes também que são muito importantes, se não me engano é o ferro. A gente vai ver alguns artigos disso, cara, dá até nervoso de ver esses bichos, mas quando a planta ela tá muito saudável, ela tá com a folha bem grossa, diminui muito a chance de um bichinho desse conseguir rasgar a folha e sugar a seiva, né? No caso aqui são joaninhas comendo afídeos. Aqui a joaninha tão bonitinha, é um guerreiro mortal que mata centenas de insetos por dia, né, cara? Um grande aliado nosso. E é isso aí, vamos que vamos, joaninha. Então é isso, só de você, o que é muito doido, né? Só de você ter uma intensidade luminosa maior na vega, você tá aumentando sua resistência contra patógenos, cara. Pra ver o quão importante é. Cara, minha câmera tava tapando um ladinho do texto. Foi mal, galera. Agora que eu vi. Então, é isso que a gente tá vendo, né? A intensidade luminosa, ela tem uma influência muito grande na estrutura da planta durante esse estágio, que ele é curto, mas que é crítico, né? Porque, igual a gente viu, esses cultivos comerciais, eles vegam por 2 a 4 semanas. É um tempo muito curto, cara. Mas que é muito crítico, porque você pode acabar com uma planta que é toda assim, molenguinha, fraquinha, ou pode acabar com uma que é muito mais robusta, muito mais densa e que usa a água de maneira muito mais eficiente, né? Então, eles também falaram que para eles essa biomassa acima do solo é o parâmetro mais importante, que mais relaciona com a intensidade luminosa, que é um parâmetro que cresce bastante. Esse peso, esse dry weight, esse peso seco, né, durante o vegetativo, tem uma resposta linear muito forte. E ele meio que triplica. Então, essa planta aqui é como se tivesse um peso 3 vezes maior do que essa outra, mesmo elas tendo a altura tão similar. E isso é muito doido, porque isso é algo que a gente, como home grower, né, a gente não vê muito e que a gente não consegue de fato prestar atenção porque a gente não pesa. A maioria da galera vê essa planta aqui e essa planta aqui vai falar que as duas estão muito boas para florir, sendo que essa aqui ela pesa 3 vezes mais, cara, e que essa vai ter um resultado muito melhor do que a primeira, cara. Isso é chocante pra mim, isso é chocante. Esse artigo é muito bom, cara. Esse artigo é muito bom. Então, beleza. E eles também notaram, né, que depois de mais ou menos ali dos 900 ppfd, esse valor de peso seco não aumenta tanto. Então, foi quase 90% desse aumento foi até 900 ppfd. Então, isso mostra que a partir dos 900, talvez a gente não precise passar na vega. 900 já é um valor muito alto, muito bom. E a partir disso, né, alguns valores começaram a decair. Como, não a partir desse valor específico, né, mas aumentar a intensidade luminosa fez com que a quantidade de água caísse, o que é uma resposta comum, né, porque que normalmente ocorre por causa do aumento da força mecânica. E que também ocorre por causa da planta utilizar a água de maneira mais eficiente. Então ela não precisa de toda aquela água dentro da estrutura, porque está mais eficiente e ela está mais forte. Outras coisas como a variação de altura, que é esse triângulo H, e GI, que é Growth Index, que seria o parâmetro de crescimento, foram maximizadas no ppfd de 600, né? E não de 900, e depois disso eles meio que caem. Outras características, enquanto isso, né, no contexto do cultivo vegetativo, ter essa arquitetura mais aberta pode beneficiar genótipos mais densos, como índicas, né, por exemplo. E também aumenta o fluxo de ar no canopy. Também ajuda contra pestes
foliares e também faz com que monitorar as pestes seja mais fácil. Então, essas seriam as vantagens do PPFD de 600. Em contraste, né, as plantas foram maiores no PPFD de 900 comparado com o de 600, mas elas foram 15% mais pesadas e 6% mais grossas, né, o caule. Mas o número de nodos ele saturou numa intensidade luminosa mais baixa, né? Então, esse valor target de 900, ele é apropriado para a grande maioria dos cultivadores comerciais, mas ele tem custos maiores, né, comparado com o de 600. Então, para a galera que está começando, não que está começando, né, mas que está começando um cultivo indoor, uma produção indoor de qualidade maior, o PPFD de 600 ele é muito bom, porque ele já atinge grande parte das boas características e tem a diferença muito pouca comparado com o de 900. Então, a diferença quase beira o perfeccionismo, né? Então, eu acho que o PPFD de 600 é uma métrica muito boa, cara, porque você vê que a planta atinge o ápice da altura, atinge o ápice da eficiência do uso de água, a diferença de peso não é tão diferente entre esse de 700 com o de 900. Então, é um valor muito bom e que você reduz muito no gasto de energia, né? Foi o que a gente viu aqui. E uma outra consideração, né, de usar um PPFD maior na vega seria essa transição. Quando a planta transiciona da flora, da vega para flora, ela passa de um PPFD ali, que a galera costuma indicar de 300 a 600, com PPFD de 900 a 1200, né? E a galera do comercial, usando o CO2, vai de 1200 a 1800, então um PPFD muito maior. De acordo com essa pesquisa feita pelo Rodrigues, a cannabis ela precisa de um tempo para aclimatar para essa capacidade fotossintética muito maior quando passa da vega para a flora. Então tem esse benefício de você usar esse PPFD de 900, é muito bom você usar ele no finalzinho da vega, porque você já vai aclimatando as plantas a acostumarem com PPFD muito maior quando elas forem para floração. Isso otimiza essa adaptação delas para floração e também potencialmente diminui o tempo da vega, cara. Então, muito show. Tá. Esse estudo então demonstrou que a cannabis ela pode ser exposta e deve ser exposta para uma intensidade luminosa maior, que geralmente é utilizada na indústria. Então, galera, home growers, vamos socar luz nessa vega, mano, porque tem muitos benefícios positivos, né, morfológicos de estrutura que vem, né, quando a gente usa mais luz na vega, usa uma intensidade muito maior. Não tanto maior, mas maior. Então, conclusão, galera, estamos chegando aí no finalzinho do artigo. Já estamos no final, né, na verdade. A gente observa que o PPFD entre 600 a 900 seria o ideal para atingir um balanço apropriado, ótimo ali de morfologia, dos parâmetros morfológicos da planta, minimizando o uso de energia associada com intensidades luminosas maiores. Então, a gente vê que a gente não precisa usar 1400 ppfd na vega. Isso não vai trazer benefícios que valem a pena financeiramente. A gente pode manter entre 600 a 900, que a gente já vai estar atingindo grande parte dos valores ótimos e não vai ter todo esse gasto, porque esse gasto energético ele é o dobro desse outro. Então a gente vai estar meio que reduzindo o gasto energético na metade, mas mantendo 90% das características benéficas, o que é muito bom. Então é isso, galera. Chegamos no final de mais um artigo. Eu espero que vocês tenham me aguentado durante todo esse tempo, cara, porque eu sei que é um tempo muito valioso de vocês e que eu tento também trazer o máximo de valor possível, né, nesse tempo que a gente está aqui junto estudando. Mas, cara, a gente aprende muito quando a gente vai mais profundo, quando a gente estuda por mais tempo e vai nos artigos científicos, cara. É um conhecimento que vai muito além de um post no blog, do que um post no Instagram, do que um Reels ou do que até um TikTok. Que a gente faz tudo isso, né? Mas lá é tão pouco tempo que a gente tem que a gente não consegue mostrar toda a profundidade dos detalhes. E eu sinto que quanto mais profundo, quanto mais conhecimento a gente tem, melhores são nossas colheitas, porque a gente vai tendo cada vez mais conhecimento e vai melhorando cada vez mais coisa, né, cara? Pô, um grande sonho meu, cara, é fazer esse tipo de pesquisa. E eu sinto que é questão de tempo da gente estar conseguindo fazer esse tipo de pesquisa. Então, estudar com vocês, mostrar pesquisa para vocês é algo sensacional para mim. É algo sensacional. É um sonho meu poder pesquisar com plantas.
E é algo que no momento é muito difícil, né, cara? E é por isso que a gente tem que favorecer a legalização, a tem que regular, né? Tem que legalizar tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo. Para mim não existe tanto essa diferença, porque até o uso recreativo ele é benéfico também. Então algumas pesquisas até mostram que o uso recreativo ele é medicinal. Então essa divisão ela é mais pra galera que tá fora da cena. A gente que tá dentro, a gente sabe que não existe essa diferença. Então a gente regularizar, a gente legalizar, melhora muito a quantidade de pesquisas que a gente tem. Você vê, essa pesquisa ela foi feita numa produção comercial lá no Canadá. O Canadá legalizou, se não me engano, em 2014 ou 2016. Então já tem uma produção intensa lá. Então a galera da pesquisa consegue entrar em contato e pesquisar dentro dessas localizações, cara. O que é sensacional, que a gente consegue observar detalhes que a gente não conseguiria num espaço pequeno, ou a gente consegue ter acesso a um número de plantas que a gente também não conseguiria dentro da faculdade, porque pesquisar com planta é uma burocracia enorme. Se não me engano, só tem um grupo científico no país até hoje que pode pesquisar com plantas, né? O que é surreal para mim. E eu espero que isso mude com relação com o tempo, né? E como eu falei, essa pesquisa eu achei ela muito boa, com muitas referências. A única coisa que eu mudaria aqui seria a questão do VPD. Eu não acho que o VPD que eles utilizaram nessa pesquisa é o VPD ótimo para vega. Eu acho que eles teriam resultados muito mais expressivos se tivesse no VPD correto, que seria aqui no caso de aumentar a umidade, né? A umidade média de 37% na temperatura de 25 graus é uma umidade muito baixa. Ela é mais baixa até do que é indicada para floração nessa temperatura. Se não me engano, nessa temperatura ficaria ali entre 55% a 62% na floração, ou a 65%, e na vega de 62% até 75%. Então daria para duplicar essa umidade aqui e ter resultados muito melhores, né? Quem sabe essas plantas fossem muito maiores, porque no VPD ótimo, os estômatos estão otimizados para trabalhar mais, né? Estão abertos ali para fazer a troca dos gases. Então talvez essas plantas fossem muito maiores. E é algo que eu gostaria também de pesquisar no futuro. Mas são papos de futuro, né, galera? Então, você que tá aí até o final, comenta aí algo divertido. Vamos lá, Vega 9000. Vamos melhorar nossa Vega 9000 vezes. É sobre isso, galera. O conhecimento é sobre melhorar. Então, vamos estar sempre melhorando. Devagarzinho, pouco a pouco, dia a dia, a gente vai melhorando. Daqui a anos, todos seremos mestres. Esse é o objetivo, né, galera? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E falando sobre VPD, se você não tá ligado, nosso último vídeo foi uma aulona sobre VPD, cara. E lá no finalzinho do vídeo, a gente também falou de um aplicativo, e que é um aplicativo muito bom. Se você não viu o VPD, vai ver aquele vídeo. E se você não viu também sobre o aplicativo, é sobre o Photone. Cara, é um aplicativo de celular que usa a sua câmera frontal. Ele é muito bom para iPhone, né? Para os Samsungs mais modernos, celulares mais antigos não é tão bom assim, não é tão preciso assim. Mas ele consegue te dar uma aproximação muito boa de qual é o PPFD que tá pegando, né? Então, por exemplo, a maioria da galera tem essa dúvida. Eu sei que é esse PPFD que eu tenho que colocar, mas eu não sei de fato qual deve ser a altura, qual deve ser a dimerização que eu tenho que colocar ali para atingir esse PPFD. Cara, e a única forma de você fazer isso são 3 formas, né, na verdade. Um medidor de PPFD, que é muito caro, a maioria da galera não vai ter, é impossível ter, né, na verdade, porque um medidor desse custa cerca de R$5.000. A segunda opção seria ter um luxímetro. Um bom luxímetro tá na média dos 350, e aí você faz a conversão de lumens lux para PPFD. Essa é uma forma bem precisa, né? Porque hoje em dia já tem calculadoras muito boas que fazem essa conversão. Então é uma boa também. E a terceira forma, e a mais barata, seria por esse aplicativo da Photone, que ele é bem preciso pra galera do iPhone. Mas pra galera do iPhone, ele é pago, cara. E pra galera do Android também vai ser pago. Na Cultilight a gente é parceira da Photone, cara. Isso é algo que eu me orgulho pra caraca. A gente é parceira dessa empresa suíça. A gente fez essa parceria com essa empresa suíça, cara, porque a gente sabe quão importante é você mensurar seu PPFD, né? Aqui é Cultilight. Então, você ter o PPFD certinho, cara, é muito importante. Aqui, ó. Então, galera, baixa aí o app, vamos usando enquanto tá de graça. Se você é do iPhone, quer um código, cara, a galera do Photone mandou pra gente 100 códigos grátis. Então, se você tá querendo um código pra testar aí um mês grátis, deixa aí uma DM, deixa um comentário aí
no vídeo do YouTube que eu entro em contato contigo pra te dar esse código, que a gente tá com os códigos aí pra distribuir, pra galera testar o app. E é isso, galera, vamos que vamos. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa leitura que a gente fez junto. Cara, viu algo estranho no artigo? Quer saber mais sobre algum assunto? Quer indicar um artigo pra gente ler junto, pra gente estudar? Cara, deixa aí nos comentários. Vamos estudar junto, vamos aprender junto. Eu tô aqui pra isso. E eu sei que eu tô favorecendo artigos de iluminação, mas são de fato os que eu mais gosto, mas quero ver mais sobre genética e nutrição, que são os que eu gosto muito. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, aprendendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem diversos vídeos aí no canal. Deixa aí o like, comenta alguma coisa, ativa o sininho. E, pô, abraço do Cadu e bom cultivo pra geral.